livros antigos, empoeirados pelo tempo, que muitos pensam conhecer, acreditando que a história contada é completa e imutável, mas cujas páginas importantes foram arrancadas, silenciando vozes e obscurecendo verdades essenciais. Páginas que foram deliberadamente removidas para alterar o curso da narrativa. O que você sabe sobre a liderança original, sobre os alicerces da fé, dos seguidores de Yahushua em Jerusalém? Qual era a sua mensagem, a sua prática, a sua visão de mundo? Pouco se fala de Yaakov, o justo, que teve seu nome modificado para Tiago. Sua importância foi minimizada. Irmão do Messias 12 anos mais velho, uma figura central na comunidade original, apagado pela narrativa dominante de Roma, que buscou centralizar o poder e a doutrina. A história que aprendemos foi editada, cuidadosamente moldada, para servir ao poder romano, consolidando sua influência e autoridade sobre a fé, deslocando o centro da fé de Jerusalém para Roma, uma mudança geográfica e teológica drástica, e trocando o hebraico pelo latim, uma substituição que alterou a própria essência da mensagem. Nesta investigação, vamos buscar as pistas desse apagamento, os vestígios que restaram, documentos destruídos, provas silenciadas, textos alterados, palavras distorcidas, mártires sem conta, e passagens acrescentadas para reescrever a história, moldando-a de acordo com os interesses de quem detinha o poder. Prepare-se para questionar certezas, para desafiar o que você sempre acreditou, e descobrir como a identidade original de um movimento foi substituída, como uma semente genuína foi transformada em algo diferente. Vamos desvendar juntos o grande apagamento romano, revelar as camadas de manipulação e a figura esquecida de Yaakov, resgatando sua história do silêncio imposto. O primeiro passo do apagamento foi a destruição. Textos fundamentais das primeiras comunidades dos seguidores do Messias, como o Evangelho segundo os Hebreus e o Evangelho dos Ebionitas, foram queimados por apresentarem Yaakov como líder e uma fé enraizada na Torá. A eliminação desses documentos permitiu que a versão romana, centrada em Kefa e Shaul, Pedro e Paulo, se tornasse a única história oficial. Assim, Roma silenciou a voz da Igreja Mãe de Jerusalém. A história é frequentemente escrita pelos vencedores, e quando não podiam destruir completamente as narrativas existentes, eles alteravam. Manuscritos gregos foram editados, revisados e reescritos com um propósito claro em mente. O objetivo principal era diminuir a importância de Yaakov, também conhecido como Tiago, e, em contrapartida, exaltar a figura de Kefa, que conhecemos como Pedro. Pequenas mudanças, sutilezas textuais, como inverter a ordem dos nomes em Gálatas 2:9, uma alteração aparentemente insignificante, colocaram Kefa à frente de Yaakov, sutilmente elevando seu status e importância, mudando a percepção de liderança dentro da comunidade e para as futuras gerações. No Concílio de Jerusalém, conforme narrado em Atos 15, a narrativa, com suas nuances, destaca a presença e a voz de Kefa. Pedro era muito importante, mas, ao analisarmos profundamente, percebemos que a decisão final, a palavra de ordem, é de Yaakov. Um detalhe crucial, porém frequentemente ofuscado pela narrativa predominante. Até o nome de Kefa foi helenizado, transformado para Petros, Peter em inglês, para se aproximar de Júpiter, distanciando-o progressivamente de suas raízes e heranças judaicas originais. Essas alterações, por mais sutis que pareçam, transferiram gradualmente a autoridade espiritual e administrativa de Jerusalém, o berço do movimento, para Roma. O texto sagrado foi, portanto, moldado e adaptado ao longo do tempo para legitimar o primado romano e sua crescente influência. O terceiro ato foi acrescentar passagens como Mateus 16, 18, 19. Tu és Kefa, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. São vistas por muitos estudiosos como adições tardias para fundamentar o papado.
O capítulo 21 de Yahuhanan, também considerado um acessório criado por padres, reforça a liderança de Kefa após sua negação. Interpolações como o Coma Yohaneum mostram como doutrinas inteiras foram inseridas nos textos. Assim, Roma fabricou uma nova base teológica para sua autoridade. Apesar do apagamento, vozes antigas deixaram rastros. Flávio Josefo, em Antiguidades Judaicas, descreve Yaakov como líder respeitado em Jerusalém, sem menção a Kefa. Eusébio de Cesareia cita fontes que confirmam Yaakov como o primeiro bispo de Jerusalém. Jerônimo relata que o Evangelho segundo os Hebreus, perdido nas fogueiras, trazia Yaakov como a principal testemunha da ressurreição do Mestre, Yahushua. Esses testemunhos expõem as costuras da narrativa romana. A liderança de Yaakov era reconhecida, mas foi suprimida dos textos oficiais. O padrão é claro: queimar, alterar, acrescentar. Roma destruiu textos que mostravam uma fé judaica liderada por Yaakov. Alterou manuscritos para exaltar Kefá e reescrever a hierarquia. Acrescentou passagens para criar uma autoridade papal inexistente nos originais. Cada etapa minou a fundação original e construiu uma nova narrativa, alinhada ao poder romano. O resultado foi o apagamento da identidade hebraica e da liderança de Yaakov. A história foi reescrita para servir a Roma. Compreender esse apagamento histórico é crucial para uma fé mais completa e verdadeira, não fundamentada em mentiras. Mergulhar na história e reconhecer as influências que moldaram nossa compreensão atual é um passo essencial. É resgatar a identidade original da fé, redescobrindo as práticas e crenças que floresceram em suas raízes. Ao fazê-lo, podemos obter uma compreensão mais profunda e autêntica de nossa herança espiritual. Yaakov representa, de forma singular, a liderança na comunidade primitiva ligada à raiz e à verdade. Ele é a ponte entre Yahushua, o Messias, e as raízes de hebraicas, demonstrando a continuidade entre a promessa e o cumprimento, mantendo a unidade entre Tanar e Brit Hadashah, mostrando que os primeiros seguidores não romperam com o judaísmo, mas sim o expandiram e o cumpriram em Yahushua. Recuperar Yaakov, portanto, é reconhecer que a fé em Yahushua, de forma alguma, não exige abandonar suas origens hebraicas, mas sim abraçá-las e compreendê-las em sua plenitude para que tenhamos a comunhão com Yahu, o Criador eterno. O apagamento romano, infelizmente, trocou uma fé prática e comunitária, rica em tradições e relacionamentos, por dogmas abstratos, muitas vezes distantes da vivência diária. Restaurar Yaakov e as raízes hebraicas, portanto, não diminui outras figuras importantes na história da fé, mas devolve o equilíbrio perdido, permitindo uma visão mais completa e integrada. Reconstruímos a história sobre sua fundação original, sobre os alicerces da fé, não sobre versões editadas, mas sobre a verdade revelada em sua forma mais pura. Obrigado a todos. No próximo episódio vamos falar da tradução oficial da Bíblia e a carta de Jerônimo ao Papa Dámaso, reclamando das modificações que foi obrigado a fazer. Shalom, shalom.